O movimento, na minha opinião, Patrick, ele não está acabando, ele está se esgarçando, se dissolvendo, assim como o governo e o país. Todos perdem com essa negociação aí infeliz, né? Essa capitulação do governo frente aos representantes, seja dos caminhoneiros, seja das empresas de transporte e as distribuidoras, né? Porque evidentemente não existe almoço grátis, essas benesses alcançadas serão pagas pelo conjunto da sociedade via aumento de impostos, entre outras consequências. Você vai aumentar impostos em outros segmentos da economia, sem dúvida nenhuma. Aliás, en passant, Andreas, eu critico sim ao governo Temer, não pelas coisas até razoáveis que ela fez, mas pelo tom ufanista da imprensa do modo geral, achando que o Temer fez uma reversão da nossa crise econômica. Eu acho que não fez. Ele, como eu canso de dizer aqui, o Brasil estava correndo na direção do precipício, o governo Temer nada mais fez do que brecar, né? Frear o Brasil na beirola ali desse precipício. Mas a gente não saiu da recessão. Os números hoje, né, que saem sobre o desemprego, são em torno de 13 milhões, aumentou 12% nos últimos meses, são assustadores, né? Basta ver a situação geral da economia para dizer que essa visão, digamos assim, panglossiana, né, poliana, a visão de poliana que o Brasil está saindo da crise, não está. Sequer começou a sair, né? Para a gente começar a melhorar, a gente ainda tem que fazer muitas coisas, né? E concordo com você, vão demorar muitos lustros, né? Não vão ser 4 anos de qualquer governo, mesmo um bom governo, que vão tirar o Brasil da crise, pessoal. A situação do país é gravíssima, né? Então a minha crítica ao governo Temer vai principalmente aos analistas de olhar cor-de-rosa, que acham que porque parou de piorar, né, a gente começou a melhorar. Não é verdade. Nós estamos ainda à beira do abismo. Basta ver essa negociação agora que foi feita com os caminhoneiros, os patrões e sei lá mais quem, né? Foi uma capitulação de uma política que preservava manter, mas não aumentar, manter o enorme déficit público brasileiro, né? A desorganização das nossas contas públicas. Agora, voltando o Patrick, respondendo ao Patrick, esse movimento está se dissolvendo, se esgarçando. Por quê? Porque ele não tem um comando. E isso você vê através dessas infiltrações todas, né? Esse oportunismo, eu tenho falado todos os dias, mas não custa nada repetir, né? É como interessante, a extrema-direita e a extrema-esquerda se encontram e confraternizam aí nesses piquetes das estradas federais, né? Uns pedindo intervenção militar já e outros agora Lula livre, são ambos farinhas do mesmo saco, são exatamente a mesma coisa. Agora querem pegar o vácuo, né, desse finalzinho aí de movimento, de greve, de lockout, né, os petroleiros da FUP, né, não vão conseguir, vai ser um fracasso essa greve, está na cara, né? Agora, eu digo isso com muito pesar, com muita preocupação desse esgarçamento, que aí você mostra que não existe nenhuma organização dentro da sociedade brasileira, não existe nenhuma organização dentro do governo brasileiro. O Brasil é um país à deriva, né? Essas confederações, esses sindicatos, esse movimento todo, o caminhoneiro, que é acéfalo, não tem uma liderança, também não tem uma proposta para o país, porque o conjunto aí das pessoas assim, se declaram contra o governo, perfeito, também, eu acho o governo ruim, mas vamos botar o que no lugar? De que forma, quando e como? Essa é essa questão que se coloca, né? Você tem que ter alguma proposta, desconstruir tudo, desmanchar tudo, tacar fogo em tudo, né? Começar pelos pneus, não resolve nada, né? Tem que ver o que vai botar no lugar. Aí eu insisto, em 4 meses temos eleições, e eu digo, fora da política não existe solução, e fora da democracia menos ainda. Então, cabe ao cidadão insatisfeito com os rumos do país,
votar. Cumprir com o mínimo da sua obrigação de cidadão, que é votar e escolher criteriosamente os seus representantes. Participar da vida política, seja da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. A gente não chegou aonde está por acaso, não. Houve, no mínimo, leniência de cada um de nós e responsabilidade de cada um de nós, porque a tônica do brasileiro é essa, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu cheguei já estava assim, sempre foi assim. Deus é brasileiro, né? Não fui eu. É isso que as pessoas picham nas ruas, repetem. Ad nauseum, essas mentiras, essas falsas verdades, esses auto-enganos que nos remetem a isso, a maior crise da história republicana, em que a população, os brasileiros, eles estão sem esperança, eles não conseguem ver, né, a luz do fim do túnel. E eu digo para vocês, pessoal, para a gente começar a ver a luz do fim do túnel, para a gente começar a melhorar, a gente tem que trabalhar muito ainda. Por isso que eu digo essas saídas, esses mergulhos no caos, né? Esses mergulhos na escuridão não levam a lugar nenhum. A racionalidade leva. Né? Aí o campo da política é isso. Né? Se as pessoas estão insatisfeitas com os políticos que nós temos, então que tratem de tirá-los da cena política. Né? Vamos criar novos seres, entes políticos, né? Novos atores políticos que, enfim, representem definitivamente novos caminhos para a sociedade brasileira. E concluo, realmente, você vê na figura do Pedro Parente, né, que no Brasil já é difícil você encontrar, você tem quadros competentíssimos no Brasil, quadros de grande competência. O que eles têm em comum é que todos estão distantes do poder. Quando você tem a felicidade de colocar um cara como o Pedro Parente na Petrobras, como colocou a Maria Silvia Bastos Marques no BNDES, enfim, pessoas competentes, patriotas, de visão e antes de tudo, competentes, né? O Pedro Parente conseguiu tirar a Petrobras do caos. Né? Não foi à toa que as ações caíram na Bolsa nos últimos dias, só com a hipótese dele sair da presidência da Petrobras. Não é à toa que a Brasil Foods contratou ele para ser o CEO da empresa depois daquele sair da Petrobras, quando acabar o governo, a peso de ouro, pela competência que ele tem, como ele, o Pedro Parente, quando teve o apagão, o Brasil não teve apagão no governo Fernando Henrique, pela condução do Pedro Parente, né, das medidas de economia de energia. O brasileiro, ele tem memória curta, né, e pouca autocrítica. As pessoas querem agora a volta do quê? Dos preços controlados da Petrobras, da época da Dilma, que deu no que deu, onde a gente está. Faça-me o favor.